bom então. A gente viajando assim pelo país, a gente sente a necessidade das pessoas ouvirem do caminho, as pessoas ouvirem das verdades do Senhor, porque os quilômetros são muitos, os quilômetros quadrados, e a habitação desse país também a população, né, também é grande, e a gente percebe nossa pequenez como parte da obra do Senhor, e a gente percebe, por outro lado, a importância também de falar do Senhor Jesus e de testificar do Senhor Jesus. E nesse sentido, eu gostaria de encorajar os irmãos nesta manhã a estarem preenchidos dessa pessoa do Senhor Jesus e também a falar do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 3, fala de que ele era manifesto como carta de Cristo, produzida pelo seu ministério. Ele diz assim em 2 Coríntios 3, versículo 3. Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não como tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Ele fala do seu ministério nesse capítulo, e ele encerra dizendo que o segredo é justamente a ocupação com o Senhor, e para depois refletir isso para frente. Ele fala no versículo 17: ora, o Senhor é Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. À medida que nós compartilhamos com o Senhor, comungamos com Ele, temos acesso à sua presença e somos atraídos por Ele, nós vamos contemplando a sua glória, sendo transformados de glória em glória. Ou seja, nós vamos aos poucos absorvendo as suas glórias e sendo transformados na sua própria imagem, na imagem do Senhor Jesus. E essa transformação vai nos fazendo uma miniatura do Senhor Jesus. Nós somos dignos do nome de cristão porque manifestamos o caráter e atributos dessa pessoa do Senhor Jesus Cristo. E o que nós falamos também diz respeito a essa pessoa. Eu lembro que na primeira evangelização do livro de Atos, o Pedro, ele fez aquele discurso e depois ele teve que prestar conta com as autoridades. E Pedro e João, no capítulo 4 de Atos, versículo 19, Pedro e João lhe responderam: julgai ser justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Então, aquilo que ele
percebeu pelos seus sentidos, ele viu com os olhos e ouviu com os ouvidos, eles não podem deixar de falar. Aquilo era por demais precioso. Isso verbalmente e depois por escrito também o apóstolo João escreveu na sua carta, no primeiro capítulo, nós lemos assim, 1 João 1, versículo 3, o que temos visto e ouvido anunciamos. Anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então, eu estou bastante tocado por esse aspecto de que esses que nos deixaram o exemplo e que foi registrado na Escritura, eles não podiam deixar de falar. Eles estavam tão tomados dessa bendita pessoa e das coisas que dizem respeito a ela, que não podiam reter isso para si. E nós, como vimos aos Coríntios, nós também, à medida que nós nos ocupamos com o Senhor, nós vamos absorvendo as suas glórias, sejam em nosso caminhar pessoal, mas também seja em nosso repertório, em nosso conhecimento. E nós temos então o que passar adiante. E isso é importante para cumprirmos a nossa missão. Fala-se muito da grande comissão que o Senhor Jesus nos deixou. Nós fomos bastante impressionados nesta manhã, nos versículos finais do livro de Mateus, da paixão do Senhor Jesus Cristo. Mas, virando mais um capítulo adiante, nós temos em Mateus 28, ide, vamos ler, o Senhor Jesus, depois de consumada a obra e deixando essa terra para ir ao Pai, se despediu de nós com essas palavras. Mateus 28, 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Essa comissão de fazer discípulos, ela implica em falar do Senhor Jesus, em ensinar acerca do Senhor Jesus. Porque um discípulo é um seguidor, é um aluno. E se há um aluno, há um professor. Então, nós cumprimos o propósito divino de fazer a mensagem caminhar, avançar, ao falar do que temos visto e ouvido, como fez o João. E desta forma nós entendemos também que essa bendita pessoa precisa ser nossa propriedade para que possamos exercer isso de forma adequada. E se, nesse caso aqui, a comissão é ensinar, o ensino você também, existe não é um canal de uma via. Você explica, mas também quando surgem dúvidas, você tem que estar pronto para explicar. Eu lembro que o apóstolo Pedro fala uma coisa muito interessante na sua epístola, 1 de Pedro 3, versículo 5. Aliás, né? 1 de Pedro 3, 15. Antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então, santificar a Cristo como Senhor significa consagrá-lo como Senhor, dar-lhe o espaço que ele merece e
estar preenchido e com o conhecimento dele para repassar isso justamente a quem nós estamos discipulando. E como já li, os irmãos lá do início, eles estavam tão entusiasmados com o Senhor Jesus que eles não podiam deixar de falar. Cabe ainda o exemplo dos irmãos que foram dispersos pela tribulação no livro de Atos, onde eles foram injustamente roubados de suas propriedades, foram injuriados, foram perseguidos, foram torturados, e apenas pela fé no Senhor Jesus. E nós lemos no livro de Atos 11, versículo 19, que os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, eles se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. E não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Mas alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. Vejam que mesmo nas circunstâncias em que praticamente tudo lhes foi roubado, eles tinham que começar uma existência material do zero, numa outra localidade, numa outra cultura, num outro endereço. Eles estavam tão tomados daquilo que eles ouviram e aprenderam, que eles falavam a respeito do Senhor Jesus Cristo. E a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Lembrando que essa grande comissão que nós contemplamos em Mateus, ela tem um outro apelo no Evangelho de Marcos, onde no fim também, no último capítulo desse Evangelho de Marcos, nós lemos no versículo 15, Marcos 16, versículo 15, ide também por todo mundo, sim, e pregai o Evangelho a toda criatura. Pregar o Evangelho. E podia se perguntar qual é o Evangelho. O livro de Atos, ele nos dá, de uma forma muito interessante, uma descrição do que vem a ser o conteúdo desse Evangelho. Nós temos, por exemplo, o evangelista Filipe, que pregava o Evangelho em várias localidades, e numa cena nós temos um pequeno flash do que ele estava explicando. Deixa eu achar aqui. Capítulo 8. Obrigado. A ocasião é conhecida, onde ele estava pregando o Evangelho com bastante êxito nas regiões da Samaria, e depois ele foi chamado para ir para uma região deserta, e, enfim, teve a oportunidade de falar com uma pessoa. Nós vemos no versículo 35 que Filipe explicou. E começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Então o conteúdo de sua mensagem é o Senhor Jesus. E temos ainda outro versículo nesse mesmo livro, nos momentos anteriores de seu ministério, onde no versículo 5 já, Filipe, descendo da cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. E no versículo 12, ele os evangelizava a respeito do reino de Deus
e do nome de Jesus Cristo. Então, temos aqui uma conclamação que diz respeito a nós também, para nos ocuparmos com essa pessoa, e uma vez que estamos preenchidos dela, falar dessa pessoa em forma de pregação, ou até em forma de estudos, seja com as crianças, seja com cursos bíblicos, ou seja com, enfim, lições de alguma outra forma, explicando o ensinamento a respeito dessa bendita pessoa. E não somos nós que fazemos prosélitos, quem opera é o Senhor. Nós vemos aqui, por exemplo, que no caso de Filipe, que a mão do Senhor era com ele, em algum lugar nós vemos isso agora há pouco. E pois bem, e colocando esse encorajamento então para os irmãos, eu gostaria de citar a passagem de João 3, onde o próprio Senhor Jesus ele relata esse milagre do novo nascimento que é operado mediante a operação da palavra. Então nós lemos aqui em João 3, versículo 3, Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da palavra e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo? O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Bom, nesse momento tão especial que nós desejamos para as pessoas, ou precisa acontecer essa manifestação, que também convém conhecermos, para sabermos trabalhar direito o nosso objetivo. Para alguém nascer de Deus, ele tem que ter um nascimento espiritual. É uma outra dimensão. Nossa vida material, ela é na carne. Assim nós temos aqui, que é nascido da carne, é carne. Mas para se reconciliar com Deus, que é um espírito, é necessário nascer de novo. Nascer do alto, nascer do Espírito, ter vida espiritual. E o nascimento espiritual, ele, tal como o nascimento natural, ele requer dois elementos. O elemento, na vida natural, junta-se o elemento do pai e o elemento da mãe, e concebe-se um novo ser, uma nova vida, a vida natural. Na vida espiritual, nós temos aqui, são dois elementos também, no âmbito espiritual. A água e o Espírito têm que operar no âmbito espiritual da pessoa para que ela possa experimentar o novo nascimento. O Espírito, o Senhor explica aqui, ele sopra onde quer e é uma atuação que nós não conhecemos, que nós não
temos acesso sobre ela. No fim de Eclesiastes já, nós temos outra conclamação para lançar a semente, e nós lemos ali no capítulo 11, versículo 5 de Eclesiastes, que assim como também não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. O Espírito, ele visita o coração dos homens em momentos da oportunidade, e nós não sabemos, muitas vezes, como é. Quando a grande comissão do discipulado é feita geralmente nas crianças, aquela semente está propícia para ser recebida, porque a criança, delas é o reino de Deus, e ela está na atitude mais apropriada para receber a palavra, porque ela dá crédito a ela mesma. No entanto, no adulto, muitas vezes, é uma angústia, é uma aflição, é um momento de perplexidade, ou um momento em que a pessoa está aberta a Deus. Normalmente ela não está aberta ao Senhor. Por isso também a palavra diz que hoje, quando ouvires a sua voz, no momento favorável, não endureças o vosso coração. Então esse é um aspecto que nós não temos acesso. Porém, nascer da água, a água nós sabemos pela própria sentido da Escritura, que é a palavra de Deus. Então, e o conteúdo da palavra de Deus é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo mesmo disse: julgais conhecer as Escrituras, e são elas que testificam de mim. Então, nós devemos, para propiciar esse momento, devemos falar da palavra e estar usando o versículo da palavra, ou usando qualquer recurso em que promova a operação da palavra no coração das pessoas, para que Deus possa fazer a sua parte e operar o novo nascimento. E nós, cientes dessa necessidade que existe, desse processo que existe no coração das pessoas, eu acho que nós devemos estar muito mais liberais em testificar da palavra de Deus, testificar do Senhor Jesus Cristo, e lançando essa semente tão preciosa para a manifestação de uma nova vida. E fazer o trabalho do evangelista, a qual todos nós somos chamados a fazer, implica justamente isso. Então, concluindo, eu gostaria de encorajar a todos que se abram, sejam mais espontâneos, sejam mais cheios do Senhor Jesus, ocupe-se com Ele. A palavra diz que o coração está cheio, a boca transborda, e que da vossa boca saia muito mais palavras que dizem respeito ao Senhor Jesus, para que possa haver mais almas que se aproximem do reino, e nessa reta final da história da humanidade, o Senhor Jesus, como nós anunciamos agora há pouco, está por vir. Então, irmãos, é isso. Eu repito novamente, como uma moldura, o versículo de 1 Pedro 3, fechando minha participação. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós.
Cristo, mais de Cristo, mais